Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maria Erenilda, repórter aqui do Jornal Estado de Minas. Nós estamos ao vivo no estúdio aqui da redação para mais uma rodada de Tira Dúvidas do Enem 2019. No último domingo a gente já teve a primeira prova. Espero que vocês tenham ido bem aí na redação e na prova de Ciências Humanas. E agora a gente vai para a próxima rodada, claro, que vem aí a temida matemática e a prova de Ciências da Natureza. Lembrando para vocês que nós estamos ao vivo nas redes sociais do jornal, no Instagram e no Facebook. Então você pode e deve mandar sua pergunta. E aqui no estúdio eu recebo os professores do curso preparatório Cromos. Denise Arão, professor Gustavo Ascensão. Sim. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado, Mariana. Bom, e vamos aí para a principal dúvida. Quais são os assuntos mais abordados de biologia no Enem? Então, acompanhando o Enem de perto, nós como professores, pegando aí as provas desde 2009, que a gente toma como referência as provas de 2009 até a nossa prova do ano passado, que foi a prova de 2018, na questão da biologia, que eu da biologia, o Gustavo também, né, participando aí da ciência da natureza. O que a gente vê com frequência na prova de biologia são questões de impactos ambientais, ação do homem na natureza, o que a gente pode fazer para preservar a natureza. Outra coisa também que a gente vê com frequência é a parte de biotecnologia, que isso tem crescido ano após ano, estudo em cima de estudo. Então isso aí também é um assunto que a gente espera bem que apareça na prova. Questão sobre evolução, especiação também são assuntos recorrentes. A própria questão também, quando a gente fala de tipo de tecido, o sangue, ele tem aparecido com uma certa frequência também, não é isso, Gustavo? Sim, assuntos relacionados ao sangue, né? Ano passado mesmo nós tivemos uma questão que falava sobre hemofilia, né? Um assunto que relacionava sangue e genética, que também é um assunto que tem vindo com uma certa, né, cobrança. Ainda não está dentre os mais cobrados, mas é um assunto que está crescendo. Assuntos relacionados a adaptações, né, aos diferentes biomas dos vegetais, algo que a gente trabalha muito em sala de aula também. E célula, citologia. O ano passado o Enem ele surpreendeu muito com o assunto célula, com o assunto citologia. E aí, para o estudante que está, né, nessa reta final aí querendo saber sobre esses principais assuntos, são esses, né? Ecologia, impactos ambientais, citologia, sangue, tem que dominar sangue, e essa parte adaptativa. Acho que uma coisa também que vale a pena a gente completar, que também tem aparecido com uma certa frequência, é a própria questão também, como eu comentei aqui, a questão de impacto ambiental, da preservação da natureza, e quanto ao corpo humano também. Sempre tem uma questão de fisiologia humana. E aí, quando a gente fala de fisiologia humana, tem vários sistemas. Tem sistema digestório, respiratório, circulatório, reprodutor, endócrino, que engloba todos os hormônios e as suas respectivas glândulas. E desses, até hoje, o que o Enem mais cobrou foi sistema digestório, sistema endócrino, onde ele trabalha glândulas, hormônios, e também o sistema excretor. Esses três foram os que mais apareceram até hoje. Então é bom a gente reforçar isso aí também. Perfeito. Agora, dentro, né, obviamente vocês falaram desses grandes temas, assim, a gente dá uma destrinchada e entrar um pouquinho mais detalhado. Por exemplo, de impactos ambientais. O que vocês acham que pode cair, assim, algo, sei lá, que esteja, né, em alta? Questão de impacto ambiental sempre aparece ali. Uma dessas, a gente espera estar ali no domingo. Questão de bioacumulação, magnificação trófica, quando a gente tem uma substância tóxica que vai acumulando ao longo da cadeia alimentar, e aí quem vai sofrer mais é o último da cadeia alimentar, porque isso vai se somando. Outra coisa também que a gente espera que apareça é a própria questão da queima de combustível fóssil, no caso petróleo, carvão mineral, gás natural, que vai aumentar aí gases, principalmente gases estufa e gases causadores de acidez atmosférica, a própria chuva ácida, trazendo dano para toda a biota. Outra coisa que a gente espera também que apareça, que a gente sempre, né, acompanha na prova, a própria questão também voltada para a parte ambiental, questão de eutrofização, que é o problema que a gente enfrenta aqui na Lagoa da Pampulha, essa poluição, despejo de esgoto, né, que aumenta a quantidade de algas em cima da lagoa, né, o próprio exemplo, aquela camada esverdeada em cima da água, diminui a oxigenação da água, levando à morte dos seres
aeróbicos, essas consequências aí desse processo de poluição aquática, né, também. Além desses impactos, né, que já são clássicos, né, aquecimento global, chuva ácida, eutrofização, magnificação trófica, uma grande aposta nossa para este ano são assuntos relacionados a poluições atmosféricas nos seus mais diferentes aspectos. E a professora Denise acabou de comentar, uma aposta nossa para este ano talvez seja uma questão relacionada, que relacione, né, doenças respiratórias, porque não, nos preparando para este momento aqui, eu entrei no site da Organização Mundial da Saúde e lá tiveram alguns dados, né, sendo divulgados, dentre eles dados que mostram que 90% da população mundial, ela vive sob condições de uma baixa qualidade de ar atmosférico. E muito disso, né, por causa dessa industrialização, dos processos de queimas de combustíveis fósseis, tudo isso leva a uma poluição atmosférica. E aí algo que eu acho bem cara do Enem é tentar trazer isso para uma doença respiratória, talvez asma, assuntos como bronquites, né, que são inflamações geradas pela própria fuligem, né, que é um componente atmosférico ali tóxico produzido né, diante dessa poluição. Então, assuntos relacionados assim, né, relacionando assuntos. A prova do Enem ela é uma prova interdisciplinar, mas dentro da própria matéria, né, dentro da própria biologia, você pode ter uma questão ali que cobra 2, 3 assuntos, né? E isso daí é algo esperado. O ano passado mesmo... aquela questão da fotossíntese, né? Isso, exatamente. Mesmo, completando aí o que o Gustavo falou, caiu uma questão de metabolismo energético. E que eu te falo, que até hoje eu não sei quem é dono da questão. Isso. Até hoje eu não sei. A biologia resolveu, a química resolveu e a física resolveu. Todos com gabarito acertado, mas cada um com uma explicação científica dentro da própria ciência da natureza. Então a interdisciplinaridade, ela é corriqueira e a gente espera isso de novo. Perfeito. Aproveitando, inclusive, essa questão que você estava falando de doenças, o que mais a gente pode esperar de assuntos, talvez, que tragam essa abordagem? Enfim, se pode ser cobrado, se relacionado a doenças, assim, na biologia? Acho que doenças parasitárias, né, é um carro-chefe sempre na prova do Enem, e aí doenças parasitárias nos seus mais diferentes aspectos, né, causadas por vírus, bactérias, protozoários. Lógico que nós temos sempre, né, aquelas doenças ali mais comuns de cobrança, mas é algo importante para o nosso aluno aí, né, compreender que a cobrança na prova do Enem sobre o assunto doenças, ele é sempre voltado, né, para relacionar, para que o aluno conheça ali as vias de transmissão e as profilaxias. Sim. São essas as informações mais relevantes. Professor, sintomas, todo mundo gosta de aprender sobre sintomas de doença, né? Ninguém gosta de ficar doente, mas agora saber sobre os sintomas de doença é uma beleza. Agora, esse assunto, geralmente ele vem ali, né, dentro do próprio enunciado, ele vem ali como uma informação extra dentro da questão. A cobrança maior mesmo é em associar via de transmissão e profilaxia. Que o nosso aluno sabe, né, que uma coisa, ela puxa a outra. Isso Ou seja, esses sintomas, essa coisa assim, não é uma coisa que é muito cobrada, não. Né, não, a não ser que seja uma coisa muito específica. Por exemplo, quando você pega malária, né, malária, a gente sabe que malária, ela tem pontos específicos, picos de febre frequentes. Então aí é uma questão muito peculiar. Sim. Aí ela é muito específica da malária. Mas por que questão de sintoma ela passa a ser uma coisa não muito frequente? Porque tem muita doença que tem sintoma muito parecido. Se eu chego aqui e falo assim, eu tô com dor de cabeça, febre e dor no corpo, o que pode ser? Inúmeras coisas. Tudo. Pode ser dengue, pode ser gripe, pode ser até sarampo, dependendo. Ou manha. Oh. Então, pode ser o nervosismo da prova do Enem, tudo isso. Então tem sintoma que realmente fica difícil da gente pré-estabelecer. Agora, se for muito específico, igual o caso da malária, que como estou comentando, que é aquilo ali que tem picos de febre específicos, de 48 em 48 horas, de 72 em 72 horas, aí você já sabe que está falando bem daquele assunto em particular. Inclusive a dengue, por exemplo, também você acha que pode ser, porque todo ano tem esse ciclo, né? Isso, mas a questão de dengue, de novo, não é questão sintomática, mas acredito que se aparecer dengue, vai ser questão de prevenção, não deixar a água parada, ação do homem, o homem como um cidadão. Você como cidadão, o que você precisa saber
para a doença. E o mais importante é a ação profilática. Porque, né, a questão de própria sintomatologia, isso vai mais da função do médico, vamos dizer assim. E nós, como cidadãos, o que a gente pode fazer para preservar a nós, as pessoas que estão à nossa volta e a própria população. Claro. Nós acabamos, né, sempre tendo ali as nossas apostas em relação às doenças. E este ano nós apostamos muito nas doenças relacionadas à via de transmissão oral fecal, pela questão relacionada a saneamento básico, né? Isso é uma informação, é um assunto em alta atualmente e é um assunto, né, de utilidade pública, todo mundo discute sobre isso. Além de doenças de via oral fecal, nós temos as doenças de via de transmissão vetorial, que dentre elas entra a dengue, né? Colocando ali o Aedes aegypti como sendo o mosquito que se te picar, você pode ter ali inúmeras doenças, né? A dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né? Que foi um assunto comentado neste ano, porque nós tivemos uma epidemia. Mas essas são as nossas apostas. Doenças de via oral fecal, de transmissão, e via vetorial. Lógico, temos aqueles casos ali mais específicos, né? A própria malária também é uma de via de transmissão vetorial, mas que entra dentro dessa parte que pode comprar talvez, né, um sintoma mais específico relacionado a ela, mas outras doenças como leptospirose, que está associado com o sistema de saneamento básico também e com a rede de esgoto, né, com a questão de enchentes, enxurradas, tudo isso são assuntos, são doenças parasitárias que nós consideramos aí, né, possíveis de cobrança, né, chances de cobrança aí na sua prova. Isso aí. Bom, agora voltamos então à questão, vamos mudar de assunto, né? Vamos pular, vamos sair da doença. Chega de doença. Chega, já passou. Só saúde, só saúde. Bom, mas vocês já notaram aí, né, gente, que pode cair aí, então fica atento. Agora, vamos falar então de biomas. A gente sabe que é uma área também que a geografia trata, mas também tem a questão da biologia. O que vocês acham que pode cair aí de novo? Para a biologia, nós vamos de adaptação vegetal. É a adaptação mesmo. Quando você pega assim, por exemplo, o próprio cerrado. Olhando para o cerrado, a gente sabe que ele tem 2 estações bem definidas, que é um inverno seco, um verão chuvoso. Você pega o cerrado, ele tem as queimadas naturais, que é um processo natural desse bioma. Então, a planta que está ali, ela está adaptada àquela condição. Então, na estação seca, né, como são 2 estações bem definidas, o inverno seco e o verão chuvoso, na estação seca, ela está adaptada muitas vezes a sobreviver num ambiente que não tem chuva há 3, 4 meses. Então, essa questão ambiental mesmo, no que se refere à adaptabilidade da planta, a adaptação daquele bioma. Então, por exemplo, está muito seco, então como é que vai ser a raiz da planta do cerrado? Vai ser uma raiz profunda. Aquela raiz que consegue atingir o lençol freático. Se a raiz é profunda, uma vez que ela é profunda, ela atinge o lençol freático e consegue absorver a água e permanecer ali nesse período de escassez hídrica. Quando a gente pensa na folha também, vai ser aquela folha com cera para evitar a desidratação. A folha pilosa, que é cheia de pelinhos mesmo, tipo boldo, cheia de pelinho. Então, esse tipo de folha, ela é característica. Pensa nem nas próprias queimadas. Vai ser uma árvore que tem uma casca grossa, que preserva daquele fogo natural do cerrado. Lembrando o solo do cerrado, que é um solo ácido, rico em alumínio e ferro. Então, bem direcionado para a questão de adaptação vegetal. Sim. Essa semana nós estamos trabalhando, né, no nosso curso Interprovas, em sala de aula, vários biomas, e dentro desses biomas, né, as adaptações específicas ali que os vegetais apresentam. O bioma cerrado, ele é um exemplo muito clássico, né, e frequente também em cobranças, mas dentre eles não podemos nos esquecer também da caatinga, que é um bioma muito clássico de cobrança, né? E aí dentro da caatinga a gente pode pensar em adaptações também a um ambiente seco, só que aí no caso você já lembra de cara no cacto, né? Você já viu aquele desenho Papaléguas, né? A gente vê aquele desenho e já lembra de caatinga ali, porque o cacto é um exemplo clássico da caatinga. E aí dentro deste vegetal a gente pode pensar nos espinhos como sendo uma adaptação a evitar a perda de água e ao mesmo tempo evitar a herbivoria, né? É uma forma de proteção ali. O próprio manguezal, né, que é um bioma aí pouco conhecido, né, falado pelos meninos, ele é um bioma também de grande relevância, é um bioma de transição ali entre água doce e salgada, e nós
apostamos ali em cobranças, né, o próprio mangue é um ambiente lamacento, cujo solo ali ele é mais úmido mesmo, então as plantas elas são adaptadas a se fixarem ali naquele solo. Por quê? Porque elas possuem raízes de escora, né, para se escorar mesmo, raízes pneumatóforas, que é um assunto que a gente trabalha muito em sala, né? Tem que lembrar esses termos. Tem Os temas eles são importantes, algo Sim. que é importantíssimo que o aluno ele entenda, não só dentro de biomas, mas dentro da biologia, né, das ciências da natureza, Sim. podemos falar assim, é que a prova do Enem ela vem se tornando cada vez mais técnica, mais conteudista, isso é fato. E aí, perante a esta observação, o candidato ali, é lógico que a gente não despreza nenhum enunciado. A orientação é que o nosso aluno, né, ele faça uma leitura ali do enunciado detalhada, porque o enunciado ele direciona, né, de uma certa forma ali o vórtice, né, a vertente de cobrança mesmo da questão, mas os assuntos, a prova ela está cada vez mais conteudista. E aí é lógico, para ajudar nosso aluno nessas temáticas, a gente sempre traz, né, algumas abordagens mais engraçadas, alguns macetes, né, que sempre aparece, que, né, todo aluno sabe que funciona na hora da prova. Então, quais seriam esses macetes? Agora tá todo mundo Por exemplo, querendo saber, quer saber, né? por exemplo, próprias raízes pneumatóforas. A gente pode pensar no pneumotórax, que é um fenômeno ali, né? É uma prática onde o indivíduo vai estar associado ao sistema respiratório. Opa, pneumotórax, sistema respiratório. Então, se tem raízes pneumatóforas, são raízes relacionadas à respiração, à captação de gases. Entendi. E conexões que nós estabelecemos ali com o aluno, que faz com que na hora da prova ele desenvolva, né, não aquela memória decorar, né, decoreba, não, foge da decoreba. Não, a gente faz. Por exemplo, às vezes a gente trabalha com música, a gente faz algumas musiquinhas, umas paródias, pra tentar lembrar. Bom, não vou pedir pra cantar aqui agora. A gente vê nos bastidores, verdade. Mas que é bem legal, e os meninos participam, e a gente canta, e a gente põe fundo. Porque a ideia é essa, é você associar, fazer umas associações pra lembrar. E realmente desenvolver essa memória associativa. O aluno que está se preparando para uma prova do Enem, ele precisa desenvolver ali uma memória a longo prazo. E aí, como que essa memória ela é estimulada, né? Até a própria biologia explica. É você associando ali aquilo com emoções, sentimentos. E aí muitas dessas estratégias, músicas, paródias, frases, né, macetes nos mais diferentes níveis, eles criam essa associação, né, de felicidade de um momento ali de onde o menino ele tá aprendendo e ao mesmo tempo ele está vivendo, né, uma experiência. E aí tudo isso contribui para, né, o sucesso, a aprovação dele lá na frente, que é o nosso objetivo. Perfeito. Bom, agora, vamos falar um pouquinho de biotecnologia. Vamos, né? Porque nós vamos pegando esses grandes temas. Pensando, né, nessa evolução tecnológica que tem tido, que tem abrangido muito, né, a questão da ciência, a gente pode esperar alguma, né, questão que aborde isso? Ah, sem dúvidas. Né? Questões sobre DNA, elas têm aparecido com uma certa frequência, porque o DNA tem sido muito estudado em todos os lugares do mundo. Então, a parte biotecnológica também é um assunto que a gente espera. Assim, eu aposto em 99% de chance de estar lá. Biotecnologia vai estar lá. E quando a gente fala da área da biotecnologia, a gente tem vários temas. Célula-tronco. O uso de célula-tronco como terapias. Então, por exemplo, trabalhar com essas células-tronco como uma terapia, um tratamento, uma regeneração tecidual. E aí, para contextualizar, o que é uma célula-tronco? Célula-tronco é aquela célula que ela é indiferenciada. Até então ela não é nada. Mas ela pode se diferenciar em tudo. Então é uma célula que vai sofrer diferenciação dependendo do estímulo que ela recebe. E o estímulo que ela recebe está relacionado com o meio que ela é inserida. Então, um exemplo para ficar mais fácil, né? Bem didático, mas para ficar mais fácil. Eu pego uma massa de célula-tronco, que é uma célula indiferenciada, e coloco, por exemplo, num coração.
o próprio coração, que é o meio que ela foi inserida, ele estimula a diferenciação celular daquela célula-tronco, que não é nada, a virar uma célula do miocárdio, uma célula do próprio coração. Então a gente espera aí uma célula-tronco, isso é muito doido. Eu até falo com meus alunos, gente, se eu não fosse professor, se meu coração não estivesse na sala de aula, eu falo isso para todos eles, que meu coração tá ali, eu amo meus filhos. Se meu coração não estivesse ali, eu ia trabalhar com esses negócios, porque esses negócios é doido demais. E eu falo isso mesmo. E aí, célula-tronco, clonagem também é um assunto que a gente espera. Ano passado, dentro desse aspecto, né, de biotecnologia, caiu o teste de paternidade, que também é bem legal e a gente aprende a interpretar os testes de paternidade. Então, esses temas aí, a gente espera. Ano passado caiu um teste de paternidade de planta, né, Gustavo? Sim, verdade. Deu uma planta e perguntou quem era o pai da planta, mas planta também Isso tem mesmo. pai e mãe, né? Então, Segue tem teste de paternidade. Segue a mesma lógica. Segue a mesma lógica. Mais algum você tem? Bom, clonagem, células-tronco são apostas mais específicas, né? Mas o nosso aluno, ele sabe que isso estão dentro de técnicas biotecnológicas, como a técnica do DNA recombinante, né? Nós temos clonagem reprodutiva, terapêutica, que são assuntos mais abrangentes, mas são assuntos possíveis de cobrança. E dentro da própria biotecnologia, como a Dê falou, né? Intimidade, gente. Como a própria Dê falou, o assunto de DNA. O DNA ele vem sendo estudado nos seus mais diferentes níveis, aspectos. E questões que apareceram no ano passado foram questões relacionadas à expressão gênica, né? Então, um assunto que nós apostamos também dentro dessa temática biotecnológica, dentro da temática biologia molecular, são assuntos relacionados à expressão gênica. Então, todas as células do nosso corpo, elas têm basicamente o mesmo DNA? Tem. Responde aí. Eu respondi. Tem. Eu não sei, gente. Então... Não, então. Tem. Todos viemos a partir do zigoto, da célula ovo. E aí essa célula, ela foi, né, passando sucessivas divisões e até chegar na nossa constituição atual, que ultrapassa aí trilhões de células. Mas essas células, elas não realizam a mesma coisa. Então, por exemplo, a célula da sua pele aqui, ela não realiza a mesma função da célula do seu coração. Mas ela tem a mesma constituição genética. Como explicar isso? Os genes, né, as informações que estão sendo expressas, ativadas aqui, elas não estão sendo expressas, ativadas no seu coração. Entendi. E aí, Então, dessa maneira, tem as funções relacionadas com a expressão genética diferenciada. O Enem do ano passado cobrou uma questão relacionada a este assunto, né? Teve uma questão que falava de código genético, falando sobre síntese proteica. E assim, é algo que está em alta, né? São assuntos recorrentes na própria comunidade científica. Então, são assuntos que estão sendo cada vez mais trazidos, né, para conhecimento público, para conhecimento da comunidade como um todo. E são assuntos que, como a professora Denise abordou, eles podem ser extremamente abrangentes, entendeu? Eles podem realmente, assim, trabalhar assuntos que a gente fica de olho arregalado. O negócio Mas a questão é que vai ter alguma coisa nesse biotecnologia, pode esperar. Isso aí vai estar lá. Biotecnologia com sangue, por que não? Não é verdade? Algum componente sanguíneo, alguma coisa ali, é possível. Perfeito. Agora, vamos lá, já que a gente pegou, né, deu uma passada aí nesses grandes temas, e a prova especificamente do Enem de Biologia. A gente está querendo, porque assim, a gente sabe que tempo, na verdade, é um desafio quase para todos os candidatos, né? Como administrar esse tempo aí, como otimizar, como acertar as questões. A gente está querendo agora algumas dicas aí, né, dos professores. Nesse momento, os meninos encaram, nesse domingo, Ciências da Natureza e Matemática. A gente não pode esquecer da matemática. Não dá. A gente espera, né, 15 questões de Biologia, 15 de Química e 15 de Física. Apesar da gente já ter comentado aqui que tem questão que não tem dono, por causa da interdisciplinaridade, né? Então, mas a gente sabe que é mais ou menos nessa proporção. E aí a matemática vem com um peso de 45 questões, fechando as 90. Então, como o candidato ele tem que fazer a matemática e a ciência da natureza, a prova da ciência da natureza ela vem misturada. Então, uma hora você está fazendo uma de química, de baixo a de física, depois outra de física, depois uma de biologia, depois outra de química. Então, ela vem misturada. Não vem separado. Agora é química, agora é biologia e agora é física. Não.
o candidato ele tem que montar engramas no cérebro. É conectar esse ponto com esse, uma hora ele está pensando física, outra hora ele está pensando biologia, outra hora ele está pensando química. Que é a própria questão da adaptabilidade, porque a nossa mente hoje, ela é assim. Ô, gente, você pode observar que hoje a gente faz inúmeras coisas ao mesmo tempo. Uhum. E o Enem, ele vem refletindo isso. E isso eu resumo em uma palavra: adaptabilidade. E a gente tem que expressar essa adaptabilidade. E o Enem é reflexo disso. E por que eu tô falando tudo isso? Porque na hora que ele vai fazer na prova, vai chegar a hora que tem questão que ele não vai se recordar. Ou vai ter questão, isso é normal. Aí vai ter questão que os meninos vão errar. Porque ninguém até hoje acertou todas as questões. Então vai ter questão que ele vai ficar ali um pouco mais preocupado, mais tenso. Questão que demora é questão difícil. Pula essa questão. É a dica. Dê preferência para as questões fáceis e médias. Sobrando tempo, vai para as difíceis. Isso serve para a ciência da natureza. Sim. E isso serve para matemática. Sim. Mas lembrando, preferência para as fáceis. Não se preocupe com aquelas que são difíceis. Sobrando tempo, volta para as difíceis. Mas não esquece de meia hora do gabarito. Sim, sim. E complementando o que a professora Denise falou, isso entra na ótica até do aluno entender a prova que ele está fazendo, né? Entenda que o Enem, ele é uma prova cujo sistema de correção é a famosa TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, professor, eu tenho dificuldade de identificar o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Questão que você está agarrando, você está demorando, caracteriza ela como difícil. E vai, né, segue ali a sua prova, né, fazendo uma folhagem ali, né, de todas as questões, aquelas que você já tem ali habilidades, você já faz, já realiza, mas entenda, o TRI, entender, né, o funcionamento da teoria de resposta ao item, ele te ajuda até a compreender que não necessariamente o número de acertos unitários, né, acertei 30, 40, 60 questões na prova, simboliza ter a mesma nota. Então nós temos exemplos disso pelo Brasil inteiro, né, e no nosso cursinho não é diferente, no Cromos não é diferente. Alunos que tiram têm o mesmo número de acertos, mas notas diferentes. Por quê? Porque o peso da questão é diferente. Isso. Então, isso é um assunto muito importante. Além disso, né, dentro das questões, seja de ciências da natureza ou matemática, falando mais especificamente da biologia, né, que é o que nós trabalhamos com mais afinco com os nossos alunos. Os enunciados, né, as questões, elas são construídas muito com comandos, que é exatamente aquelas frases ali, né, que te direcionam. Então, o que eu quero? O que a questão quer de você? Esse é o comando. Então, comece uma leitura pelo comando. É algo interessante também. Sim. Professor, mas eu não sei nem o que o texto está falando. O comando, ele vai te direcionar. E aí, ao ler o comando inicialmente, você já vai para a sua leitura na questão, do enunciado da questão, com uma leitura direcionada. E isso daí já te ganha um tempo ali, entendeu? Talvez na hora de execução da questão. É lógico que tem aquelas questões que às vezes você precisa voltar no texto de novo, até mesmo para confirmar, né, uma informação ou outra, mas a leitura do comando e depois a do enunciado é uma dica que pode otimizar aí o seu tempo na hora de resolução das questões. E não esquecer dos distratores. Sim, distratores. Bom, hoje, infelizmente, nosso tempo acabou. A ótima discussão. Mas quero agradecer a todos vocês, né, os dois. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Um prazerão. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam também. E lembrando que amanhã, às 14 horas, nós estamos aqui de novo no estúdio. E o assunto é Química e Física. Também, e outras pessoas, se você também, né, chegou atrasado, não acompanhou a conversa inteira, quer ver tudo que a gente conversou aqui, esse vídeo vai ficar disponível nas redes sociais do jornal e também vai para o nosso site. É só acessar em.com.br/educação/Enem. Gente, muito obrigada. Até amanhã.